Olá, nós começamos agora mais uma edição do programa Câmera Aberta. Hoje nós estamos num cenário diferente. Nós gravamos hoje aqui no Hotel Fazenda Curva do Rio. Como sempre, nós trabalhamos com o apoio cultural da Facto, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unai, Academia Esporte Forma e também Vila Verde Restaurante e Pizzaria. Como nosso programa hoje não é ao vivo, nós captamos perguntas através de pessoas conhecidas, de pessoas que estão recebendo aqui hoje o pastor Judson de Oliveira, ele que é o nosso entrevistado, esteve ainda há pouco almoçando aqui no Curva do Rio e nós captamos então várias perguntas com essas pessoas. Já anunciei o nome dele, o pastor Judson de Oliveira, que é formado em teologia, ele se formou nos Estados Unidos, atualmente ele é vice-presidente da Associação Internacional de Missões e também trabalha, é um dos pastores que faz parte da Aliança para a Restauração das Igrejas, trabalha com apoio a pastores do mundo inteiro. E ele é também um dos pastores da Igreja Batista de Contagem, que fica na Grande Belo Horizonte. Pastor Judson de Oliveira, é um prazer para nós tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao Câmera Aberta. É um prazer meu, é bom estar com vocês e estar aqui em Unai, é uma grande expectativa. Ah, joia. O programa Câmera Aberta de hoje já começou. Como disse, nós hoje recebemos aqui o pastor Judson de Oliveira, o programa é gravado, nós estamos fazendo uma entrevista com ele, aproveitando a presença dele por ocasião da Marcha para Jesus 2013, e as perguntas, como disse, elas foram captadas não pelo telefone, já que o programa é gravado, mas nem por isso deixa de ter a participação. Pastor Judson de Oliveira é mineiro. Mineiro, Belo Horizonte, da Gema. E o pastor Judson de Oliveira, a gente sabe que é pastor, que prega, que edifica e que canta também. Aprendeu a cantar e falar junto. Eu acho que as duas coisas, andando e cantando, né? Sempre a minha família foi envolvida com música, minha mãe, e nós crescemos naquele envolvimento com a música na igreja e sempre cantando, sempre envolvido com a música. Vivendo a fé e pregando a fé que professa desde pequenininho. Desde pequenininho, né? Meu pai era pastor, um pastor em Belo Horizonte, e desde a minha infância, acho que aos 6 anos eu tive uma experiência com o Senhor, mas sempre tem aquela adolescência quando você fica meio rebelde, até o Senhor te atrair com o amor dele, né? Tá. E o pastor Judson, a opção pelo ministério mesmo, esse ponto decisivo ocorreu quando e em que circunstâncias? Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos, eu gosto de lembrar isso porque eu gosto de lembrar dos momentos que Deus me tocou. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida do indivíduo são os seus encontros com Deus. Na palavra você vê muitos momentos onde o homem encontrou com Deus e a vida dele foi totalmente transformada. E eu me lembro que mais ou menos aos 17 anos de idade, Deus começou a me atrair de uma forma muito forte para Ele. E eu comecei me apaixonar pelo Senhor. Sim. Né? A presença dEle. Me apaixonei por Ele. E a única coisa que eu queria fazer Senhor, o que eu posso fazer para ficar perto do Senhor? O que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Eu acho que quando você está enamorado ou apaixonado de alguém, ou desesperado em amor por alguém, você procura descobrir o que agrada a Ele, né? O que agrada ao coração dele, o que você pode fazer para abençoá-lo. E eu acho que não foi uma decisão de falar, eu quero ter um ministério. Eu só queria agradar a Jesus. O resto foi consequência. O resto eu creio que foi consequência. Eu tenho o costume de dizer que o nosso chamado, até mesmo para as nações e para muitas coisas que nós fazemos, nós não fizemos um plano, falamos, a gente quer ser isso, ou como uma carreira. A gente falou, Jesus, será que a gente pode estar com o Senhor? Será que nós somos úteis para o Senhor? E Deus foi realmente, de certa forma, escrevendo a nossa história. Tá. O Senhor edifica as pessoas com as músicas que o senhor canta, o senhor edifica também com as palavras que o senhor prega, mas nos bastidores nós conversamos, o senhor teve um trabalho, não sei se ainda o faz, que foi muito impactante com mendigos.
Sim, nessa idade da adolescência, de 17, 18 anos, eu tenho o costume de dizer que nosso desejo é, nós vamos mudar o mundo. E uma das coisas que Deus começou a fazer com a gente, nós começamos a sair das escolas à noite e trabalhar com mendigos em Belo Horizonte. Naquela época havia muitas crianças de rua, muitos mendigos em Belo Horizonte, mais ou menos 20 anos atrás. E foram experiências fenomenais. Eu nunca me esqueço uma vez que na sexta-feira, normalmente era na sexta e no domingo, na sexta-feira à noite, essa equipe que nós trabalhávamos, eles estavam ali no centro de Belo Horizonte, e um daqueles mendigos e catadores de papel que passavam a noite debaixo do viaduto, ele se converteu ao Senhor. Sim. Ajoelhou ali, aceitou o Senhor. No domingo, quando a equipe voltou, perguntou onde está aquele rapaz. Ele disse, naquela noite alguém entrou e esfaqueou ele. É uma história que parece louca e assustadoramente triste, mas sabe de uma coisa? Foi a última chance dele, ele encontrou o Senhor Jesus. Aquela noite ele converteu, se rendeu ao Senhor, e nós vimos muitos frutos. E uma das coisas que mais me impressionou nessa época é que Deus é o Deus que vai atrás de qualquer um que clama o nome dele. Não importa se você é pobre, rico, o dono... Não tem nenhuma condicionante. Não tem nenhuma condicional. Basta buscar. Deus amou o mundo de toda maneira. Ele amou o homem, ele amou o indivíduo. Tá. Para as pessoas que talvez não associem o pastor Judson ao trabalho que ele tem, à música que ele tem, tá com violão aí, não tá? Tá aqui do lado. Vou usufruir do seu talento, pastor, e pedir ao senhor para fazer um pouquinho daquela música que nós estamos terminando o primeiro bloco, né? Estamos caminhando para o finalzinho, para a gente encerrar esse primeiro bloco com música. Na primeira música do senhor, o senhor gravou quantos CDs até hoje? Eu acho que são mais ou menos 7 ou 8. 7 ou 8. A música a que eu me refiro, que o senhor já sabe, ela o projetou de maneira nacional, de qual CD? Do CD acho que foi o primeiro que nós gravamos, ou o segundo que nós gravamos. Sim. Ah, é? Sim. Então foi logo no início. Ele vem. Ele vem. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Toda música tem uma história. É verdade. Qual é a história de Ele Vem? Nós temos costume de dizer que... não é costume de dizer, é a nossa realidade. Nós tomamos uma direção que a gente não quer gravar apenas porque já tem um ano que você gravou, está na hora de gravar outro para vender. A gente crê que a gente tem que ter uma mensagem, né? As nossas canções têm que estar conectadas com algo que Deus deu, com uma palavra que o Senhor deu. E eu me lembro que na época dessa canção o Senhor começou a nos falar sobre o livro de Cantares. O Senhor estava falando muito sobre noiva no nosso coração, né? Que estava na hora da noiva se levantar, né? O livro de Cantares é um livro romântico, né? Um livro poético, mas que se você olhar bem, você vai perceber que existem figuras sobre como Jesus ama a igreja, como a igreja relaciona com Jesus, que é fenomenal. E nós começamos a entender que o Senhor estava levantando a igreja como noiva, e que era o tempo de cantar, que era o tempo de correr, que o inverno passou. Interessante que o texto em Cantares diz assim que Ele está de trás da nossa parede,
te chamando, vem noiva minha, vem amada minha, e vê, o inverno já passou. E eu creio que essa mensagem continua sendo verdadeira, né? Muitos de nós temos paredes, até alguns dos nossos ouvintes, espectadores que estão aí, nós criamos nossas paredes emocionais que nos cercam e que nos prendem, e Jesus está do lado de fora falando: rompe isso aí, vem para fora, porque eu sou a sua primavera, eu sou a sua esperança. Pastor Judson de Oliveira conosco no Câmera Aberta de hoje. Nós encerramos aqui esse primeiro bloco, né? Você deve estar estranhando o cenário que nós utilizamos hoje. Estamos gravando aqui no Hotel Fazenda Curva do Rio. Pastor Judson, que está na cidade por ocasião da Marcha para Jesus 2013, que é organizada aqui em Unai pelo Conselho de Pastores. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, no instante só a gente está de volta. Sementes Nelore oferece ao mercado agrícola e pecuário sementes forrageiras para pastagens de altíssima qualidade, que passam por um rigoroso controle em todo o processo de produção. É por isso que a Sementes Nelore se destaca no mercado de forrageiras. Sementes Nelore nasce e cresce forte. Obrigado ao homem do campo. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo. Ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. GT Automóveis comercializa veículos 0 km, caminhões e motos, veículos seminovos, à vista ou a prazo com o menor preço da região. GT Automóveis tem a menor taxa de financiamento do mercado. Atendimento, preço e qualidade na compra do seu carro é aqui na GT Automóveis. Telefones 3676-3180, 3676-6775. Aqui vendemos todas as marcas de veículos 0 km ou seminovos. GT Automóveis, a loja de sua confiança. Onde vender barato é ordem. GT Automóveis. Cliente feliz é a nossa meta. Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, e essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Minas abraça essa causa com muito carinho. Governo de Minas.
Nós estamos de volta com o programa Câmera Aberta. Hoje nós recebemos o pastor Judson de Oliveira, ele que é cantor, é também um dos pastores da Igreja Batista de Contagem, Grande BH. Nós trabalhamos aqui com o apoio da Facto, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unai, da Academia Esporte Forma e também do Vila Verde Restaurante e Pizzaria, que hoje, apesar de ser gravado, como nós captamos perguntas também, sorteia para os participantes uma pizza à moda no final do programa. Pastor, nós temos aqui já a primeira participação, é a Luana que participa e tem um conteúdo teológico, está perguntando qual é a visão que o senhor tem acerca do termo reino. Primeiro, agradecer ela por essa pergunta, porque eu creio que é uma das perguntas tão relevantes para o tempo que nós estamos hoje. Né? Nós precisamos entender o que Deus está fazendo com a igreja. E interessante que quando os discípulos eles vêm para Jesus e perguntam, por favor, nos ensinem a orar. Ele disse, então deixa eu te ensinar. Jesus ensinou eles sobre, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Jesus, quando ele começou a pregar sobre o reino de Deus. Né? O reino de Deus está perto, o reino de Deus está às suas mãos. Em Romanos, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E nesses dias nós temos falado muito sobre o reino, porque nós cremos que a igreja foi chamada para trazer o reino de Deus. A igreja foi chamada para ser um dos maiores instrumentos para estabelecer a justiça, né? Primeiro no mundo espiritual e também no mundo físico, né? Em fazer atos de justiça, em trazer o reino do Senhor. Eu creio que o evangelho é a cura para as nações. Tá, pastor, quando o senhor fala igreja, nós falamos para um público eclético, religioso e não religioso. O conceito de igreja que o senhor trabalha? Nós trabalhamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem que Jesus é o Senhor e Salvador e não existe outro. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, todos os nossos irmãos que creem, que vivem só para Ele. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Senhor, aqueles que discernem o corpo de Cristo. Né? Tá. Nós temos uma questão de igreja nesse conceito espiritual, né, proposto, e temos as instituições. E agora tem a participação do pastor Alexandro Dias. Obrigado, pastor, pela sua participação também. O pastor está perguntando a opinião do senhor acerca de muitos cantores evangélicos, né, cantores do meio gospel, da música gospel, que têm gravado, têm se relacionado, participado de apresentações, inclusive, junto com alguns artistas da música religiosa da Igreja Católica Carismática. Está perguntando, trocar um altar pelo palco? É a opinião do senhor sobre isso. O pastor Alexandro é da Igreja Novo Tempo. Sim, muito obrigado, pastor, por essa pergunta. Eu teria várias formas de ver isso, né? E eu acho que, primeiro, cada pessoa tem que ouvir o que Deus está chamando ele para fazer e ter convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer. E a outra questão é o que eu te falei, eu não enxergo uma instituição, nós enxergamos pessoas, indivíduos, né? Nós fomos chamados para amar vidas, para amar pessoas, né? Para amar, não importa como quer ser, nós queremos amar pessoas e amar indivíduos, mas ao mesmo tempo, a minha perspectiva é Judson, né? A minha preocupação hoje no Brasil, principalmente com a adoração, que é a área que eu trabalho, né? É que principalmente a igreja, no modo geral, vamos citar a igreja talvez evangélica, nós temos feito da música muito que entretenimento, né? Essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu brinco muito, digo que a igreja evangélica foi picada com o vírus do entretenimento. Então nós somos muito... a música é apenas para entreter as pessoas. Às vezes fica só no âmbito da alma. É só no âmbito da alma e não traz verdades. Se você fala, mas você fala, o que tem de errado com o entretenimento? É verdade, entretenimento não tem problema. Mas você precisa escolher, ou você faz entretenimento, ou você traz revelação e traz palavras que são profundas. E eu tenho buscado a Deus para que Deus nos dê isso. Né? Porque quando você vai para as Escrituras e você vai para a história da igreja, você vai perceber que tanto nas Escrituras como na história da igreja, as canções estavam conectadas com revelações.
Em Apocalipse, quando o Cordeiro desata os selos e abre o livro, os 24 anciões e os 4 seres viventes começam a cantar, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e fala sobre as nações, e fala sobre os povos, e fala sobre o destino da igreja, que é reis e sacerdotes. Uma canção. Né? Os céus estão cheios de canções que falam de revelações e falam de quem Deus é. E muitas vezes a minha preocupação, eu não quero criticar ninguém, é que nós fazemos disso apenas um meio de ganhar, de ter o seu sustento e de ganhar dinheiro. É muito mais que isso, sustenta a consequência. E eu creio que nós fomos chamados, eu particularmente, eu posso responder por mim, fui chamado para adorar o Senhor, para servir a igreja do Senhor, e Ele vai cuidar de mim, como Ele sempre tem cuidado. Tá. Um outro aspecto da vida do senhor que nos chama muito a atenção, pelo menos esse foi o meu caso, o pastor Judson é o pai de 8 filhos. É verdade. 5 são adotivos, pastor? Sim, eu falo muito que eu cheguei da lua de mel, eu não sabia que era tão rápido, já tinha 5 filhos. Então foi antes de casar, na verdade? Deus colocou no nosso coração, eu e minha esposa, antes mesmo de nós casarmos, que nós já trabalhávamos com algumas crianças, que nós íamos adotar 5. Olha só. Iam morar conosco. E eles vieram morar conosco, hoje já são adultos, né? Eu fiz 20 anos de casado e eles já tinham 8 anos, 6 anos, 10, 12 anos. E depois nós tivemos mais 3 biológicos, então são 8 filhos. E foi um grande privilégio, Deus me ensinou muitas coisas nesse processo todo, né? Sobre a adoção, né? Sobre amar, sobre o amor paterno, sobre o amor incondicional e sobre adotar e ser adotado. Né? Uma das coisas que eu aprendi muito nesse processo de criar esses filhos é que muitas vezes você adota ele como filho, mas ele precisa te adotar como pai. No seu caso, isso ocorreu? Ocorreu em alguns aspectos, até o momento em que a rejeição foi rompida e ele pôde adotar, alguns deles puderam ter experiência da adoção paterna e ser curado. Né? E eu percebo que isso acontece conosco com Jesus. Né? Muitos de nós estamos na igreja, somos membros de uma igreja, confessamos a fé cristã, mas no fundo, nós relacionamos com Deus como um patrão ou como um chefe. Né? Existem níveis de relacionamento. Deus já nos vê como filhos, mas o dia que nós vemos Ele como papai, até a forma que nós oramos é diferente, né? Nós falamos, eu falo que o filho, quando ele fala, agora você é meu pai, até a forma dele pedir dinheiro é diferente. Pai, me arruma uma grana aí, né? É verdade. Que legal, pastor. Tá aí o pastor Judson, pai de 8 filhos, os 5 mais velhos, adotivos. Que bacana, que exemplo legal. Gabriel Ângelo Paes do Prado Lima, lá do bairro Itapuã, também participa conosco. Gabriel, obrigado pela audiência e pela participação. Está perguntando aqui, pastor, de onde é que vem as inspirações das suas músicas, que, segundo o Gabriel, são tão abençoadas? Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. A única resposta que pode te dizer é: todo dom perfeito vem de Deus, toda dádiva vem do Senhor. E eu vou ser bem sincero, o que nós temos vem de Deus, não tem como eu dizer glória minha, ou eu que fiz, ou eu que realizei. Essas inspirações vêm do Senhor. Esse conceito que o senhor trabalha me remete a uma resposta que eu ouvi do Asaf Borba há algum tempo. Não sei se o senhor partilha da mesma opinião. Houve muitos cantores que gravaram muitas músicas do Asaf Borba, e aí ele falou, mas você não vai processar ninguém? E as músicas? Suas músicas, estão ganhando dinheiro com suas músicas. E ele disse, não são minhas, são de Deus. É a mesma coisa. É por aí, pastor? É por aí. Nós não somos donos, o Senhor apenas nos deu para sermos mordomos, né? E é graça de Deus, é favor de Deus. E Ele nos dá a alegria de ouvir testemunhos de pessoas que são tocadas, são salvas. Eu só tenho que dizer, Senhor, muito obrigado, é a graça do Senhor. Tá. Eu sugeri a música que que o senhor colocou aqui no finalzinho do primeiro bloco, né? E agora vamos terminar esse segundo bloco, música também, mas vou deixar que o senhor escolha. Amém, amém. Senhor, minha oração se tornou sequidão.
se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Amém. Essa é a música do último CD. Sim. Música de trabalho, Terra Seca. Nós vamos conversar com o pastor Judson sobre a inspiração, sobre a mensagem dessa música. Encerramos assim o segundo bloco. Daqui a pouquinho, o programa Câmera Aberta está de volta. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. Cerâmica Machadão, a cerâmica que há 20 anos vem construindo a sua casa, oferecendo telhas, tijolos e lajotas para sua obra ou construção. Vem construindo a sua casa e modelando o seu telhado com bom gosto e qualidade. Cerâmica Machadão, a melhor da região. Facto, 15 anos de serviços prestados à comunidade. Pioneira no ensino superior em Unai, possui profissionais altamente qualificados para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Conta hoje com uma ampla estrutura física e organizacional, órgãos institucionais de apoio às atividades acadêmicas e programas de apoio acadêmico é prioridade em nossa faculdade. Facto, 15 anos integrando o Noroeste Mineiro pela educação. Amigos da TV Rio, toda quarta-feira, 12 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 12 horas e 30 minutos. E também sexta-feira, 20 horas e 30 minutos. Vocês têm um encontro marcado com o programa Na Mira da Notícia. No programa Na Mira da Notícia, vocês passam a ter conhecimento de todas as ocorrências policiais acontecidas em Unai e região. Portanto, não percam o programa Na Mira da Notícia. Nós estamos de volta com o programa Câmera Aberta, hoje recebendo o pastor Judson de Oliveira, ele que é um dos pastores da Igreja Batista de Contagem, que fica na Grande BH, em Unai, por ocasião da Marcha para Jesus 2013. O cenário nosso hoje totalmente diferente, o programa é gravado, nós estamos gravando aqui no Hotel Fazenda Curva do Rio.
Nós trabalhamos aqui com apoio cultural da FACTO, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unai, Academia Esporte Forma e também Vila Verde, Restaurante e Pizzaria. No final do programa, nós vamos sortear uma pizza entre os participantes. Essas perguntas foram captadas entre as pessoas que estão acompanhando aqui os preparativos, os bastidores da marcha. Pastor, nós temos aqui agora a participação da Marleide Paz, tá? É do bairro Itapuã. Marleide, obrigado pela audiência e participação também. Pastor Judson, como é que o senhor vê o crescimento da música gospel, até mesmo no meio secular, a música saindo das quatro paredes das igrejas? Eu vejo como o cumprimento de uma promessa do Senhor. É? Eu creio que há 20 anos atrás, ou muito mais de 20 anos atrás, Deus começou a usar profetas profetizando sobre a nação brasileira, do destino da igreja brasileira, do destino que Deus tinha para essa nação e como que a igreja brasileira tem crescido assustadoramente, maravilhosamente nos últimos anos no Brasil, e da mesma forma a música cristã, né? A música gospel tem crescido de uma forma muito grande no Brasil e tem entrado em lugares que não entrava antes, né? E a música é realmente um veículo para levar verdades, para levar revelação muitas vezes e abençoar as vidas. Então eu vejo como um presente de Deus. É claro que nós temos que tomar nossos cuidados, né? Para não simplesmente visarmos o lucro ou visarmos como se fosse apenas mais uma canção, entender o que Deus nos chamou para fazer, mas na verdade é Deus que tem aberto a porta. Tá. O senhor fala do crescimento do evangelho, do cristianismo, muitas conversões. Uma palavra do senhor sobre essa questão quantidade versus qualidade, porque os evangélicos também têm uma autocrítica às vezes muito aguda, e há aqueles que dizem que a qualidade não acompanhou a quantidade. Uma coisa... É muito complicado, às vezes, falar uma coisa num programa em pouco tempo, mas o que eu creio é que a igreja brasileira está num processo, né? Transição. Sim. A nação brasileira é uma nação muito, muito jovem, a igreja brasileira é muito jovem, e nós estamos caminhando para a maturidade. Eu creio que o que Deus está chamando a igreja brasileira é falar: vem cá, filhos, está na hora de amadurecer. Eu tenho falado muito sobre maturidade esses dias, porque quando na Bíblia fala sobre quando você é criança, você era rei, mas você tinha um aio para tomar conta de você. Cuidador. Um cuidador. Mas à medida que você amadurece, você pode lidar com as coisas que você tem, e ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de um rei. Então eu creio que o que Deus tem feito com a igreja brasileira hoje, Ele está sacudindo a igreja brasileira e dizendo: olha, está na hora de vocês amadurecerem. Está na hora de vocês não somente tomar leitinho, mas amadurecer. Ou seja, o crescimento que Deus deu para o Brasil nos últimos 20 anos, no que diz respeito à conversão, à igreja evangélica, foi Deus que fez. Agora, o processo do cristianismo é um processo de maturidade. Nós começamos com leite, à medida que vamos crescendo, Deus vai nos dando mais, até que nós podemos atingir a maturidade, né, que fala em Efésios, né? No mesmo aspecto de Efésios capítulo 4 sobre os ministérios, né? Nós ainda estamos engatinhando ainda no que diz respeito à restauração dos ministérios para amadurecer a igreja, para edificar a igreja. Tá. O senhor fala da diversidade do nosso público, né, eclético, né? Não, o senhor fala para um público que não é apenas evangélico, não é católico, enfim, TV aberta. E a Camila trouxe uma pergunta aqui, eu já li para o senhor nos bastidores. Qual é a opinião que o senhor tem, o pastor Judson de Oliveira, sobre a forma que o pastor Marcos Feliciano tem presidido a Comissão de Direitos Humanos? Muito obrigado, Camila, pela sua pergunta. Primeiramente, eu creio que a igreja ela foi chamada para intervir no que diz respeito às necessidades de uma nação, seja ela cultural, seja a questão de optar e de promover a justiça. E eu não estou por dentro de todos os detalhes do pastor Marcos Feliciano, eu não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vi, pelo que eu tenho ouvido, né? São coisas que nós cremos, no que diz respeito, nós somos em prol da família.
Nós não somos contra ninguém, nós somos em prol da família. Nós somos em prol do reino de Deus, nós somos em prol da palavra do Senhor. Nós tivemos um posicionamento do pastor Marco Feliciano sobre a união homoafetiva muito contundente, onde ele foi massacrado pela imprensa e, enfim, acusado de homofobia. E aí agora, nesse momento que o Papa está no Brasil, o Papa praticamente repetiu, disse praticamente a mesma coisa que ele. E esse tema, o senhor tem um posicionamento? Qual é o olhar que o senhor lança sobre tudo isso? Eu creio que é o mesmo posicionamento, né? E não, sem dúvida nenhuma. Nós amamos todas as pessoas. Jesus, se ele estivesse aqui, ele diria a mesma coisa: eu amo todos os indivíduos, mas ele não vai assinar embaixo por algumas coisas que são pecados, né? E nós somos em prol de preservar a família, né? Então nós amamos a palavra de Deus, amamos os princípios da palavra de Deus, e é a minha posição também. Tá. Wesley participa conosco também. Wesley, obrigado pela audiência, pela participação. Está perguntando aqui o Wesley, pastor, o senhor acha que a igreja tem desenvolvido bem o papel dela no meio, no mundo em que ela se situa? Não, nós podemos fazer muito mais. Aristóteles, ele fala que preguiçoso é todo aquele que poderia fazer mais, fazer um pouco melhor e não faz. A gente podia orar um pouco mais, servir um pouco mais, amar um pouco mais. Eu creio que sim, que sim. Pastor, o Michael Felipe também participa conosco. Ele mora no bairro Itapuã. Michael, obrigado pela audiência, pela participação. Pastor Judson, quantos anos de carreira que o senhor tem e qual é a música que o senhor mais gosta? Marcos, muito obrigado pela sua pergunta. A gente normalmente não fala que a gente tem uma carreira. Nós temos um chamado, né, e um ministério, e uma vocação que o Senhor nos deu. E mais ou menos, eu tenho 44 anos hoje, e mais ou menos aos 18 anos Deus nos chamou para o ministério, e a gente sempre estamos envolvidos com o ministério. E, assim, existem tantas músicas que nós gostamos, né? Não sei se ele perguntou das músicas que nós compomos. De própria autoria, né? Existe uma canção que fala muito de quem eu sou, de quem eu creio, que é uma canção que fala Esconda-me, né? Que tem muito a ver com a gente. Fala: esconda-me no lugar secreto, esconda-me onde o inimigo não possa me tocar, onde os aplausos não me embriaguem. Essa música tem muito a ver com o que a gente crê, com o que a gente ama. No bloco anterior, quando o senhor cantou um pouquinho de Terra Seca, eu ainda falei sobre a revelação dessa música, o senhor contou um pouquinho da história da música Ele Vem, um comentário do senhor sobre Terra Seca. A canção Terra Seca, nós recebemos milhares de convites, centenas de convites ao ano, e eu sempre procurava, eu quero ir no lugar onde tem avivamento, onde Deus está movendo. Aí o senhor começou a falar comigo: Gilson, deixa eu te explicar, eu tenho promessas para o lugar seco. Isaías, a Bíblia diz assim, Isaías, talvez você que está me ouvindo pode entender isso. Isaías, a palavra de Deus diz que Deus vai abrir um caminho no deserto. E outro texto diz assim, que onde habitavam os chacais, ali eu vou abrir um caminho à santidade. Parece que o Senhor, ele quer fazer algo onde todo mundo acha que não tem jeito. Jesus escolheu a manjedoura. Ele podia ter nascido em qualquer outro lugar, mas ele escolheu a manjedoura. Parece que o Senhor ama os mais quebrados e os mais arrebentados, né? Davi ajuntou os endividados, os rejeitados, que ninguém queria, e eles se tornaram valentes. Parece que o Senhor ama aqueles que são secos. E aquele que veio orar, um orou e disse: obrigado porque eu sou melhor do que os outros. O outro bateu no peito e disse: eu não tenho nada. Jesus falou: quem que saiu justificado? É claro que é o que falou: eu sou quebrado. Tem que ser muito forte para reconhecer a fraqueza. A fraqueza, é verdade. Não é verdade? Pastor, então vamos ficar aqui com o Michael Felipe, né? A gente encerrar com música também, esse terceiro bloco. Ele perguntou qual é a música que o senhor mais gosta, que mais te marcou, o senhor falou dela. Canta um pouquinho dela, pra gente encerrar. Eu não sei se eu tenho... Talvez... Tá faltando meu capotraste aqui, não tá aqui. Mas tem uma canção desse último CD, que nós amamos muito. Que eu tava no estúdio, o senhor começou a nos dar essa canção que fala assim: eu pedi ao Pai para conhecer o seu coração,
E pra minha surpresa, ele disse sim. Eu pedi ao Pai pra conhecer o seu coração. E pra minha surpresa, ele disse sim. Ah, eu pensei que eu fosse explodir. Ah, eu pensei que eu não fosse aguentar, pois tanto amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. Amém. Tá no time também, das preferidas. Sim, tá, das preferidas. Só tocar por trás para outra. O pastor Judson de Oliveira está na nossa cidade aqui por ocasião da Marcha para Jesus 2013, o programa Câmera Aberta de hoje é uma edição gravada. Nós estamos gravando aqui do Hotel Fazenda Curva do Rio. Vamos para o último intervalo dessa edição. No minuto só a gente está de volta. O Cicobi Noroeste de Minas cresce de mãos dadas a milhares de associados em Unai, Arinos, Buritis e Formoso. Correspondentes cooperativos instalados em vários bairros. Várias linhas de crédito destinadas à pessoa física e jurídica. Previdência privada para sua segurança. Crédito consignado aos aposentados e pensionistas do INSS e funcionários estaduais. Assim, o Cicobi Noroeste de Minas integra e dá qualidade de vida aos noroestinos. Cicobi Noroeste de Minas, associado a você. Facto: 15 anos de serviços prestados à comunidade. Pioneira no ensino superior em Unai, possui profissionais altamente qualificados para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Conta hoje com uma ampla estrutura física e organizacional, órgãos institucionais de apoio às atividades acadêmicas e programas de apoio acadêmico é prioridade em nossa faculdade. Facto: 15 anos integrando o Noroeste Mineiro pela educação. Está chegando o dia. Festa do Cabelo Doido 5, o maior evento do Noroeste de Minas Gerais. Participação especial Oficina G3. Sábado, 3 de agosto, às 8 da noite, no Parque de Exposições de Unai. Adquira já o seu ingresso. Primeiro lote, R$20. Postos de vendas: Delta Cred, Tribo do Açaí, Casa dos Colchões, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular. Patrocínio Farmotec, Agripeças, Mercantil Veículos, Agromáquinas. Festa do Cabelo Doido 5. Você não pode perder. Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho
e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, e essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Minas abraça essa causa com muito carinho. Governo de Minas. You're the one I love, Jesus. There is no one like you. There is no one so sweet like you, and I adore you. Jesus, I adore you. I lay myself at your feet. I lay myself at your feet, and I worship you. Jesus, how I worship you. Tá aí o pastor Judson, que tem também um trabalho em outro idioma, não é? Canta em inglês, mas prega também que o ministério do senhor tem um trabalho internacional. Estou indo para a África. Nós daqui a 2 semanas nós estamos indo para Namíbia, na África, e para Moçambique. Nos últimos 10 anos nós trabalhamos muito na Europa. Ficamos 10 anos, por 10 anos nós fazemos uma conferência perto de Frankfurt, na Alemanha, e algumas nações na Europa, que nós trabalhamos em algumas nações na Europa. E este ano, tinha muitos anos que nós não vamos na África. Desde o ano passado o Senhor tem queimado o nosso coração para voltar e ajudar na África. Nós cremos que é um tempo não só de nós, mas da igreja brasileira envolver com compaixão, com atos de misericórdia e treinar líderes locais nas nações. O senhor estava me dizendo no início dessa paixão que tem pela questão ministerial, aliás, pela questão missionária, não é? Tem uma frase que diz que missões são feitas com os pés, com as pernas daqueles que vão, com os joelhos e com a boca daqueles que ficam e oram, e com as mãos daqueles que contribuem e sustentam. A visão hoje, o momento missionário, parece-me que o Brasil é o grande celeiro de missionários. Sim, o Brasil é, como se diria, a bola da vez, vamos se dizer assim, mas eu creio que nesses próximos anos nós precisamos intensificar. Nós temos um grande perigo, como em todas as nações tem historicamente, o Brasil está prosperando. Essa prosperidade é Deus que trouxe, mas ao mesmo tempo a prosperidade cria uma zona de conforto. Daí a pouco nós começamos a pensar mais em nós do que no próximo. O meu novo carro, a minha nova TV, o meu novo sítio, o meu isso. E eu creio que esses próximos anos, para ser honesto, eu creio que uma das salvações para a nação brasileira é o envio de missionários. Nós precisamos enviar missionários. Nós temos aqui mais algumas participações ainda, que vamos destacá-las. O pastor Gilmar Lima, O pastor Gilmar, um grande abraço para o senhor. É o presidente do Conselho de Pastores, e que é responsável pela organização da marcha. Presidente também, o pastor presidente da Casa da Bênção, aqui o Naí. Pastor Judson, como é que o senhor consegue manter e conservar essa unção espiritual tão palpável diante de tantas turnês pelo Brasil? Eu volto para casa e eu corro para Jesus. Muitas vezes eu prefiro não. Às vezes as pessoas dizem, você está doido para ministrar para muitas pessoas, mas na verdade o ápice do meu ministério é ministrar para Ele. Para o Senhor Jesus, ficar junto com Ele. Há quem diga que as grandes transformações de vida acontecem no silêncio de uma oração. É verdade. Um dos grandes perigos do homem é o ativismo. Eu luto com isso todos os dias. E muitas vezes você está correndo tanto e você esquece que essas coisas não são importantes. O mais importante é o seu relacionamento com Jesus. A história Ele é a fonte.
muitos que se aproximam da bênção e deixam de lado o Deus da bênção. É verdade. Priscila Antunes também participa conosco, mora no centro, ela é da Igreja Família de Deus. Ela está perguntando qual é a mensagem cristã atualmente mais efetiva para alcançar os jovens. Eu creio que eu amo os jovens no Brasil. Deus tem derramado um mover muito forte no Brasil nos últimos 15 anos, 20 anos. E os jovens são aqueles que são tocados. Eu já falei uma vez em um DVD que nós gravamos que em Atos capítulo 2, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ananias veio, mentiu, Pedro falou, você está mentindo, ele caiu, morreu ali. A Bíblia diz que vieram os jovens e arrancaram o corpo dele e foram enterrar. Daí a pouco veio a esposa de Ananias, a Safira, e ela mentiu da mesma forma e o juízo veio sobre ela, e a Bíblia diz que vieram os jovens novamente e levaram o corpo. Eu tenho o costume de dizer que os jovens são aqueles que têm coragem de remover aquilo que Deus já julgou e já morreu, que está no nosso meio, e nós não temos coragem de tratar com aquilo. Então eu creio que os jovens são a esperança para levantar e quebrar paradigmas, né, e serem incendiados. Pastor, o senhor conheceu o Unaí só de ouvir falar ou já tinha vindo? Eu tinha passado aqui, nunca havia ministrado aqui. E o convite para vir ministrar em Unaí, como é que foi recebido? Nós recebemos com muita alegria, né, porque nós temos, muitas vezes nós não conseguimos ministrar dentro de Minas Gerais. Nós somos de Minas, mas muitas vezes nós ministramos muito no norte do Brasil ou fora do Brasil, né, alguns até já reclamaram conosco isso, mas nós ficamos felizes de poder estar aqui. A impressão da cidade até agora? Tem 2 horas que nós chegamos aqui, né? A impressão, a comida boa, calor, quente, e sendo recebidos com muito amor e carinho, né? E uma das coisas que mais me impressionou é que os pastores estão em unidade. Isso é um dos ingredientes para uma marcha para Jesus, né? Porque a igreja unida, né? Em unidade, os pastores estão indo juntos para a rua. Isso é muito lindo, isso é muito precioso. Eu quero fazer questão aqui de registrar a presença do pastor Mateus, né? O pastor Mateus que está aí junto com o pastor Gilmar o tempo todo acompanhando nossa gravação também. Um abraço, pastor. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e nós já temos um pedido aqui no local mesmo para o senhor encerrar o programa com música também, mas nós temos aqui o hábito de fazermos uma brincadeira que eu chamo de bate-bola, e já falei para o senhor, e a ideia é dizer uma palavra para o senhor, e o senhor vai me devolver o que o senhor pensa dessa palavra, com apenas uma palavra também, tá? 2 horas de Unaí, a primeira palavra para o senhor é Unaí. Lugar onde está para acontecer algo maravilhoso. Uma frase, né? Ok. Pastor, família. Presente. Jesus. Fonte. Um livro. A Bíblia. Pecado. Vergonha. Uma frase que marcou a vida do senhor. Tem uma frase chamada So that the Lamb may receive the reward of his suffering. É uma frase que os jovens moravianos disseram quando eles estavam embarcando para um barco para se vender como escravos, para serem missionários numa ilha onde nunca tinha recebido missionários. Eles perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? E esses jovens disseram, so that the Lamb may receive the reward of his suffering, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Essa frase, toda vez que eu ouço, marca a minha vida. Até porque dita num contexto extraordinário. Eles estavam largando absolutamente tudo, nunca mais iam ver a sua família. Eles perguntavam, você está louco? Largar a sua casa, largar a sua família, por que vocês estão fazendo isso? Eles falaram, esse sacrifício é para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Seu prato preferido? Frango. Futebol ou vôlei? Bom, esporte, né? Eu digo a opção entre futebol e vôlei. Futebol. Futebol. Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro. Me perdoe os atleticanos. Estão de parabéns essa semana, mas Cruzeiro, né? Ok. Programa Câmera Aberta. Um presente. Ok. Pastor, vamos sortear a pizza. Aliás, antes da gente fazer o sorteio da pizza, né?
a TV Rio Preto deixa para suas considerações finais as câmeras abertas. Sim, eu quero agradecer o programa por nos receber com tanto carinho, a TV Rio Preto para abrir as portas para esse programa. Eu creio que isso é muito importante e eu gostaria de dizer para vocês que estão assistindo esse programa que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Não é coincidência que você ligou essa televisão e está assistindo esse programa. Eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para Unai, Deus tem um propósito para essas cidades aqui em volta e eu creio que o Senhor está fazendo algo no Brasil, não fica fora disso. Deixa Deus tocar na sua vida, deixa Deus ministrar ao seu coração. Ok. Vamos sortear uma pizza então? Sim. Vamos sortear uma pizza entre os participantes de hoje, uma pizza à moda lá do Vila Verde, restaurante e pizzaria. Vamos ver quem ganhou? Ok, quem ganhou foi Marcileide Paz. Qual câmera é essa, Ioná? Ok, tá certo. Marcileide Paz. Tranquilo, tá aí, Marcileide Paz, fechou. Marcileide, você vai procurar a Beth, não é? Na segunda-feira, aliás, você vai procurar a Mônica, né? A Mônica Martins, lá na Radar, lá no prédio do Porão dos Brinquedos, na segunda-feira, aliás, na quinta-feira pela manhã, e pegar o seu encaminhamento lá, a sua autorização, para pegar a pizza lá com o Luiz, lá do Vila Verde Restaurante e Pizzaria. Nós, claro, temos que terminar o programa com música, mas antes de terminar, deixa eu me despedir aqui, né? Muito obrigado de coração pela presença do senhor. Muito obrigado, prazer é meu. Pela disposição de gravar conosco, praticamente 1 hora de bate-papo aqui, chegando de viagem, cansado. Obrigado mesmo. Amém. Só Deus para recompensá-lo nos edificou a todos. Obrigado, Amém. pastor. Amém. E nós agradecemos a você de casa também. Muito obrigado pela audiência, viu, gente? Eu digo sempre aqui no programa Câmera Aberta que não sou o melhor, mas tenho o privilégio de trabalhar com os melhores. A produção de hoje é diferente, né? Hoje o programa teve a produção da Beth Martins, as imagens de Ionan Barros e Kleber Thiago, a edição do Marcos Paulo e também o trabalho final aí do André Zulato. A direção geral é de Adilson Mendes da Silva. A apresentação é minha, Junei Martins. Se você viu o programa e gostou, reveja. Amanhã, quinta-feira, às 10h40, o programa é reprisado e fica na internet para você rever a qualquer momento em www.tvriopreto.com.br. Na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, com a graça de Deus, nós estaremos de volta. É lá que a gente se encontra. E agora você fica um pouquinho, mais um pouquinho, para a gente terminar com música. Pastor Judson de Oliveira e a música... Usa-me. Usa-me. Um abraço. Eu nunca me esquecerei o dia em que o Senhor me chamou e sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado fui. Deu vontade de olhar para trás, deu vontade de largar o arado e fugir. Mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena largar tudo por ti. Então usa-me, por favor, usa-me, aonde tu quiseres, como desejares, por favor, usa-me.
Eu não vou olhar para trás, eu não vou largar o arado e fugir. Oh, oh. Pois eu sei que vai valer a pena.